Bem-vindos ao 10º podcast Igualdade em Foco. Eu sou Ana Ribeiro e faço parte da equipa para a Igualdade da Câmara Municipal do Montijo. Marina Sofia Birrento Saraiva é a nossa entrevistada deste mês. É a nova vereadora da Câmara Municipal do Montijo, tomou posse a 26 de junho e nasceu na cidade do Montijo a 7 de junho de 1969. Doutorado em Sociologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em 2022, onde defendeu a tese A Genderização das Condições de Trabalho, das Relações Laborais e seus impactos na decisão de transição para o ou a segundo filho/filha. Mestre em Administração Pública pelo ISCTE, Instituto da Universidade de Lisboa, em 2013, onde dissertou sobre o melhor plano de formação em igualdade de género, cidadania e não discriminação para dirigentes intermédios e de topo da administração pública portuguesa. O seu currículo continua e é bastante longo, não vou citar tudo aqui, porque temos connosco a própria, que nos irá a falar não só do seu percurso profissional, académico e político, mas também do seu percurso pessoal. É um prazer tê-la aqui connosco. Já tivemos connosco, não sei se recordam, num podcast em que convidámos toda a equipa para a Igualdade, em que a Marina assumia então a posição de conselheira. Está agora pronta para não só ser vereadora, como presidente da equipa para a Igualdade do Montijo. Bom, prontos e prontas nunca estamos para nada, mas é assim, obrigada pelo convite, é um privilégio fazer parte do podcast, uma invenção tua. Nossa! Sim, mas que decorre de facto de um conjunto de circunstâncias e de trabalho que também teve a ver com o que eu vim fazer à Câmara do Montijo. Não sei o que é que queres que eu diga em primeiro lugar. Em primeiro lugar, começa por falar de ti mesma. Nasceste cá no Montijo, Sim. Como é que foi o teu percurso a partir daí? Pronto, então, eu nasci no Montijo, fui criada a maior parte do tempo no Montijo, embora como a minha mãe e o meu padrasto na altura viviam em Lisboa e a minha avó acabou por ir viver para Samora Correia, durante um período da minha vida, cerca de 4 ou 5 anos, andei sempre entre Samora Correia e Lisboa, Cascais, Campo Grande, concretamente. O meu padrasto tinha uma casa na Avenida Aníbal Betancourt e durante muitos fins de semana passei aí e também marcou muito, o que me marcou muito, na medida em que foi um período em que eu aprendi muita coisa, tive acesso a coisas muito diferentes daquilo que os meninos e que as meninas da minha geração tiveram. Muitas vezes fui aos encontros no Teatro São Luís e via a história dos compositores de música erudita e de música clássica e passei muitas horas nos Jardins da Gulbenkian, vi teatro infantil nos Jardins da Gulbenkian. Lembro-me de uma coisa que me tocou particularmente, que foi uma exposição para pessoas cegas às escuras num daqueles salas ainda no Centro de Arte Antiga, porque não havia a parte nova na Gulbenkian, agora é que as pessoas conhecem. Fiz sempre férias no Algarve, à solta, que é uma ideia quase de Índia na rua, era maravilhoso. Infelizmente, para o impacto ambiental havia campismo selvagem, mas nós fomos muito felizes. Portanto, os meus amigos e o meu irmão, e as férias no Algarve tinham um grande impacto na nossa vida, porque chegámos a fazer um mês de férias, né? À solta, na praia, a comer na praia, era maravilhoso. Pronto, acho que no geral, sim, acho que no geral tenho também o outro lado, que fui para Samora Correia e onde estava muito tempo com a minha avó e tinha os meus primos e brincava na rua de manhã à noite, que é um privilégio que na cidade do Montijo eu não senti tanto isso, porque no Montijo a vida já era mais cidadina e só quando entrei na adolescência comecei mais a estar na rua no Montijo. Mas ainda assim, de infância em infância, tenho ótimas recordações, nomeadamente das piscinas do Campo Grande, que havia umas piscinas do Campo Grande, o meu padrasto e a minha mãe iam para lá e eu passava horas nas piscinas. E o teu primeiro interesse foi para a música, é assim? Pois, então, a mãe do meu padrasto era cantora lírica, era brasileira e era porque infelizmente já faleceu,
E eu tive muitas horas daquilo que ela foi, da música, e nunca me desassociei da música, ela não tinha um piano. Mais tarde, quando eu comecei a estudar canto, ela inclusivamente passámos alguns fins de semana, ela acompanhava-me e ajudava-me. Estudaste canto lírico, é isso? Sim. Então, eu estudei canto lírico, comecei a estudar com o professor mestre, com o mestre Cortês Medina, que foi também professor do Jorge Vaz de Carvalho, e que foi o pai do Jorge Vaz de Carvalho que me levou até ao mestre Cortês Medina, e comecei a estudar canto. Estudei 8 anos, ainda passei para o Conservatório Nacional. Não foi uma experiência muito positiva, foi muito positiva porque havia muita música e muitos instrumentos a ensaiar de manhã à noite, e era um espaço que eu gostava muito. Mas, do ponto de vista até do canto, acabou por não ser muito, não foi já muito aquilo que eu gostaria. Entretanto, mantinha sempre as minhas aulas particulares, ainda tive aulas particulares até com o próprio Jorge Vaz de Carvalho. Só que aconteceu no meu percurso pessoal, tive um momento que foi, eu casei e tive um filho, pronto, e na perspectiva da conciliação trabalho-família, na perspectiva daquilo que é dar atenção a uma criança e vê-la crescer, era quase incompatível continuar a estudar canto. E algures em 99, para aí, 99, 2000, foi quando eu vim trabalhar para a Câmara Municipal de Montijo, e trabalhei na altura no Gabinete de Apoio ao Ensino. Havia um conjunto de atividades que já na altura a Câmara levava às escolas, agora é uma coisa completamente das escolas, na altura ainda havia muito esta mistura, e havia o projeto Saltitário do desporto, havia o projeto do Remi, que era da música, onde várias professoras levavam a música às escolas, e naquela altura eu ajudei à construção e à compra do instrumental Orff, que é um instrumental de percutir, que toda a gente que teve aulas de música na escola conhece, a pandeireta, o reco-reco, pronto. E também ajudei mais ou menos a orientar esses ateliês, e no fim no fim do meu percurso aqui na Câmara, nessa altura, acabei por trabalhar no Gabinete da Juventude, onde ajudei também a compreender e a implementar as políticas públicas que existiam para a juventude. Há coisas que estão completamente diferentes, há uma ou outra que ainda se mantém. Depois fui para Lisboa e fiz um curso de estudos avançados em gestão e administração pública, na altura no INA, em Oeiras. Ainda o INA era em Oeiras, agora é em Algés. Foste para Lisboa porque sentiste essa necessidade de crescer? Porque eu, entre ter deixado o canto e ter que fazer alguma coisa, alguns fiz um curso que era o curso de formação de formadores em igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, no grau, onde tive formadoras como a Maria Lourdes Pinta Silva, a professora Regina Tavares da Silva, a Maria das Dores Guerreiro, Nígia Amâncio, os pesos pesados de toda a área da igualdade de género, da estatística, da construção social, dos impactos a nível nacional e internacional, e depois na perspectiva da própria Maria de Lourdes, que tinha também um percurso como mulher e como política muito interessante. Todas estas matérias foram ministradas durante 300 e não sei quantas horas. Eu nessa altura compreendi, através de uma amiga, que eu tinha que ter uma formação com diploma, porque eu de facto tinha um percurso escolar muito associado à música, e os únicos documentos e diplomas que tinham eram musicais, quer dizer, não tinha sentido, já não sequer cantava, não fazia sentido. E foi quando eu fui para Lisboa, fiz esse curso e decidi tirar uma licenciatura. E fui-me licenciar, como era óbvio, tinha uma criança pequena, tinha os livros, tenho ainda os livros todos riscados do Duarte Ocon, enquanto eu estudava e fazia os meus trabalhos. Acabei por me licenciar, só que não calhou ficar como técnica superior na Câmara de Montijo, e o CAGP permitia que eu entrasse, e quando saísse tinha vaga na administração central, e obedecia a um conjunto de regras. Tínhamos que fazer durante o curso 6 entrevistas cada pessoa, éramos 2 turmas de 30, e cada um fez 6 entrevistas, escolhia 6 organismos e ficaria num, como é óbvio, com todo o meu percurso na área da igualdade, e até já tinha na altura
participado numa série de Deixa-me só te interromper para perceber uma coisa. A igualdade entra na tua vida e esse sentido... Em 99. Em 99 com o tal curso. Não entra nada em 99. Porque então. é assim, a minha mãe é uma pessoa que trabalhou sempre nestas questões e ela própria é uma mulher do 25 de Abril e eu sempre estive ao lado e na minha juventude e na minha vida de pessoas que partilharam e construíram esta democracia que a gente conhece hoje. Pessoas que são elas, algumas muito importantes para a construção democrática portuguesa, e toda a sensibilização que eu tive foi quase em casa, não foi, quer dizer, não foi por ter ido fazer o curso de formação de formadores que me permitiu ter o entendimento das matérias da igualdade. A igualdade já estava bastante presente em todos os meus discursos. O meu padrasto era um homem que partilhava as tarefas em casa, ele era zelo cozinhava. A minha mãe nem gosta muito de cozinhar ainda hoje. E é assim, toda a construção social que existe à volta de mulheres e homens estava um bocadinho já desconstruída na minha vida e no meu dia-a-dia e nas práticas da minha existência. E quando eu fui fazer o curso, apenas compreendi o que era uma construção pedagógica, como aplicar os óculos de género e compreendi como é que os mecanismos internacionais podiam ser vertidos em todas estas matérias, porque era um momento, alguns em 99, foi um grande momento para as questões da igualdade, porque CEDOS tinha dado há pouco tempo, que foi a grande conferência em Pequim, depois Pequim mais 5, onde se compreendeu a necessidade que as mulheres tinham e havia um boom destas questões mais ligadas às questões da igualdade de oportunidades, propriamente da igualdade de género, que são coisas completamente diferentes. Desculpa, interrompi-te, estavas na tua licenciatura. Então, fiz a licenciatura e o CAGP aparece na oportunidade de entrar para a carreira técnica superior. O que é que o CAGP me deu? Toda a noção do que é o trabalho da administração pública. Diz lá às pessoas o que é o CAGP. Curso de Estudos Avançados em Gestão e Administração Pública. E este curso permite ter cadeiras de contabilidade pública, de finanças públicas, economia do setor público e tudo o que é as matérias com que hoje também lido, não é? Foram todas trabalhadas, gestão de equipas, desenvolvimento organizacional, tive com o professor Roberto Carneiro, até aprendi todas as formas que existem, todas as teorias que existem para a construção de uma equipa, como é a melhor maneira das pessoas correlacionarem entre si, como a comunicação e as estratégias das comunicações são tão importantes. Já na altura se desenhava o CADAP e falou-se no CADAP e eu acabei por ter as primeiras luzes de contratação pública até... Naquela altura, não. E qual foi o próximo passo então? A seguir ao CAGP, entrei na SIG, porque eu entrei na SIG via CAGP e eu fui escolhida, entraram entre 17 pessoas na altura, eu era a que tinha o currículo mais forte nas questões da formação, entrei para a SIG e tive 9 anos. A SIG chama-se Comissão para a Igualdade, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Comumente as pessoas conheciam como Comissão para a Condição Feminina, era o nome que tinha na altura da Maria de Lourdes Pintacil, e de facto há todo um percurso que eu fiquei completamente agarrada, por assim dizer, aos planos nacionais para a igualdade. O primeiro plano com o qual geri e trabalhei muito foi com o 4º, depois com o 5º, e depois aparece a famosa Estratégia Nacional, que no fundo é o 6º plano, ou o 7º plano, mas a tentativa da Estratégia Nacional foi não estar sempre a fazer planos nacionais, mas fazer uma estratégia que fosse até 20, 30, ou eu agora não me consigo lembrar um ápice temporal, mas tem de facto um conjunto de planos de ação, e esses planos de ação são para ser revistos a cada 4 anos, ou a cada 3, já não me lembro bem, e têm eles então uma estratégia mais operacional, com medidas estratégicas, medidas de ação e medidas de ação prática, onde aqui também cruzam os planos que estão financiados, nomeadamente os planos nacionais. Concretamente, eu na SIG tive várias funções, fui perita nacional para o Conselho da Europa, fui nomeada para Secretária de Estado na altura, portanto, onde ia a Estrasburgo, onde ouvia o que é que se estava a verter, o que é que era necessário verter a nível nacional, dava cumprimento exatamente às perguntas que estas entidades vão perguntando, porque as pessoas pensam assim, para que é que isto serve? Para que é que servem as Nações Unidas? As Nações Unidas servem aparecem no decorrer
da Segunda Guerra Mundial, neste caso no fim da Segunda Guerra Mundial, e do entendimento que tinha que haver acordos de paz e tinha que haver um mecanismo internacional de conversação entre Estados, onde nasce a Convenção dos Direitos Humanos, na altura a famosa Carta, que é redigida pela Eleanor Roosevelt e traduzida, e é condição de ser Estado de parte nas Nações Unidas, ser subscritor da Carta. O país subscritor para entrar, tem que assinar a Carta. E o que é que isto impacta? Todos os anos Portugal, sendo Estado de parte, tem que dar, tem que avaliar como é que está em matéria de direitos humanos. Então, nasci durante o currículo ativo foi quando fiz o mestrado. E tive um professor que adorei, que me ajudou imenso, especialmente na parte da organização mental, que o homem era uma máquina em matéria de organização. E o que é que ele percebeu? Que eu própria tenho a forma de me organizar da mesma maneira que ele tinha. E foi tipo assim, como ele dizia, um tango, que ele era argentino. E de facto aquilo correu muito bem, embora fosse às vezes até difícil, porque ele impunha-me coisas talvez um bocadinho mais complicadas, porque sabia que eu ia lá, não é? E foi muito importante o trabalho de mestrado, porque eu aprendi muito também sobre a construção da cidadania, o que é ser cidadão e cidadã, e como é que esta noção de cidadania nasce desde os tempos dos reis até os dias de hoje. E o que é a construção democrática, como é ser democrata, e como é uma partilha, e como é que as coisas funcionam. Foi muito importante para mim. Depois, também ainda nasci, e porque o professor Mósica Freire disse, teve uma nota tão boa no mestrado, vai fazer doutoramento. Eu disse, não vou nada. Disparate, vou fazer. Não, vai fazer doutoramento porque de facto tem capacidade de vir. E aquilo ficou-me ali, constantemente a bater. E de facto havia uma área que a mim sempre me tocou a nível pessoal, que era a questão da conciliação e como é que as pessoas não conciliam e porque é que as pessoas conciliam. Estás a ver porque? Pronto. Durante o período que estive na SIG, assisti a muitas conferências sobre o impacto que existia na vida pessoal, na vida privada e na vida laboral, quer aos homens, quer às mulheres, qual era o impacto. E definitivamente estava claro na minha cabeça o que é que eu queria estudar. E o que é que eu pensei? Vou trabalhar as questões da conciliação e as questões do mercado de trabalho. E para mim, na minha lógica, quase de uma forma ingênua, né? E na altura, achava que tinha impacto na decisão. Não, nunca pensei na decisão, mas tinha impacto na natalidade. Achava que essa era a grande problemática. Pronto. Penso que essa ideia é uma ideia que toda a gente tem. É claro que se as pessoas têm de trabalhar horas inteiras a fio, dificilmente vão ter filhos, não é? Só que o que é que acontece? Na altura pensei assim, pronto, ok, vou aceitar a proposta e vou entrar em doutoramento. E o que eu fiz foi, condenei-me as férias, para variar, condenei as minhas férias, não totalmente, mas todas as manhãs fui para o Algarve, por casa até de uma amiga, e todas as manhãs a minha tarefa é ir à praia, e da parte da tarde, à hora do calor, atendendo a que sou ultra clara e não posso apanhar calor, fiz o projeto de tese, que era obrigatório ainda quando entrei, agora já não, agora é só uma entrevista, mas eu fiz um projeto de tese e apresentei para em setembro então ir a uma entrevista. Fiz o primeiro ano, foi duríssimo, porque eram 3 dias por semana presenciais, eu chegava a Montijo à meia-noite e saí do Montijo às 7 da manhã, até à quarta-feira. À quarta-feira já estava morta, à quarta já tinha morrido, já não precisava de ir para mais lado nenhum. Entretanto, foi tudo muito duro. Fiz muitas entrevistas, porque apesar de no fim tu só utilizas algumas, neste caso eu só utilizei 22, acho que foi, eu fiz muito mais que isso, portanto as que são aproveitáveis para aquilo que a pessoa está a estudar, e de facto o primeiro ano de doutoramento é aquilo que te condiciona àquilo que realmente é o importante, no fundo, espreme de toda a informação que tu tens para aquilo que é realmente importante. E o que é que acontece? Depois de tudo o que estudei e com as várias investigadoras e professoras destas matérias estudei, e professores, compreendi claramente que o problema residia na decisão. Porque é que as pessoas não decidem? E Portugal, de facto, tem uma particularidade extraordinária que é, ao contrário dos outros países, que
que têm já uma grande percentagem de mulheres sem filhos e homens que não querem. Ninguém quer sequer ter filhos. Nós, portugueses e portuguesas, continuamos com uma vontade imensa de ter filhos e há uma percentagem mínima que não tem filhos, mínima comparada com os outros países, que está a crescer. E essa levou-me a pensar porque é que a decisão é esta, porque é que a decisão é ter só um, porque o nosso problema é que nós só temos um e para que se garanta a renovação da pirâmide populacional e o índice sintético de fecundidade, que no caso, para a renovação desta pirâmide, é 2,1 por mulher, 2 filhos, 1 por mulher. Significa o quê? Que nós em Portugal temos um índice sintético, neste momento não sei em qual está, mas acho que está no 1,3, que é insípido, para que haja uma sustentabilidade populacional. As pessoas não têm levado isto a sério, nem os governos, nem todo o processo, nem a estrutura social. As pessoas não compreenderam o impacto que tem não haver pessoas. Penso que cada vez mais se nota que há mais velhos e menos crianças. Sim. E penso que agora já se fala muito nisso, mas em matéria de agir, e quando eu digo agir é na trajetória de cada 24 horas de cada ser humano em Portugal, desde que nós acordamos até que nos deitamos, vivemos numa estrutura que obriga ainda a uma dupla jornada às mulheres e os homens estão a ser empurrados para o mercado de trabalho outra vez. No caso do Montijo, temos uma alta desistência no recente Plano de Desenvolvimento Social. Vimos que temos uma alta desistência dos jovens, que é uma característica de resto que se acentua, em especial nos países com que têm baixas qualificações. Então, os rapazes são vistos como mais disponíveis e é quase como se os consumissem. Primeiro tiram-nos da escola, pagam um bocadinho melhor do que as raparigas e as raparigas vão perseguindo o seu percurso escolar e acabam de facto com mais habilitações, mas porque o mercado de trabalho também não lhes oferece muito mais. Entram tardiamente neste mercado de trabalho, têm imensa dificuldade em ficar com contrato de efetivas e dificilmente, por essa razão também, engravidam no tempo que deviam engravidar. E há toda uma imaginação, que eu digo que é uma imaginação, que um dia vão ser mães e ter filhos, tanto para mulheres como para homens, porque acham que é possível ser mãe aos 35 anos, quando a fertilidade feminina cai abruptamente, precisamente por volta dos 35. Ou seja, como é que é? As PMAs, são as procriação medicamente assistidas, são recorrentemente e cada vez mais utilizadas porque as mulheres não conseguem engravidar em tempo certo. Agora diriam, porquê é que elas escolhem assim? Não são elas que escolhem. Em primeiro lugar, o mercado empurra, não permite aos homens terem tantas habilitações literárias porque oferece-lhes umas boas condições à entrada do mercado de trabalho. E as raparigas, por seu turno, não oferecem, elas vão estudando e, apesar de grandes habilitações, não conseguem entrar da mesma forma e tardiamente se ingram na carreira. Se o mercado de trabalho fosse das 9 às 4 da tarde ou permitisse a articulação entre um regime híbrido e um regime presencial ou até mesmo um regime híbrido para algumas circunstâncias, nem todas as pessoas, uma pessoa que trabalha numa farmácia não pode estar então a trabalho, se calhar até há trabalho que pode, uma vez por semana ou duas. Mas, se para as mulheres e para os homens fosse possível terem uma vida mais facilitadora nestas matérias, na estrutura que nós montamos e está montada, até mesmo na política, a hora que se faz política é impraticável para as mulheres que têm filhos recentemente, ou para uma mulher que acabou de ter filhos. É condenatório coisas fora de horas, por várias ordens de razão, pela saúde física, pela saúde psicológica, porque as pessoas precisam ter família, as pessoas precisam de estar em família, precisam estar com as mães, com os pais, que estão cada vez mais velhos e mais velhas, e é importantíssimo um espaço próprio que cada vez é menos valor. Eu acho que as pessoas agora até estão um bocadinho a acordar e a perceber que precisam muito de um espaço de vida e de convívio com a família e com os amigos. E não é preciso ter filhos para querer ter vida própria e ter vida pessoal, porque a pessoa pode não querer ter filhos, mas também tem que ser saudável, Sim, ter não tempo deixa para de ser fazer. pessoa, não é? Exato. Tem que ter espaço para fazer desporto, que é importantíssimo para a saúde física e mental e cada vez menos valorizado. Estamos com problemas de saúde cada vez maiores cardiovasculares,
que se prendem com as questões da alimentação, e a alimentação neste momento às vezes é realmente uma grande compensação emocional. E é por isso que nós estamos com os níveis de problemas com diabetes, problemas de colesterol e problemas cardiovasculares como que o Portugal neste momento enfrenta. Até tenho a saúde agora aqui na minha tutela, embora o que eu percebo é que as câmaras municipais, com a nova transferência de competências, como vereadora da educação, têm um papel completamente funcional na perspectiva em que tratamos dos arranjos das escolas e da construção dos equipamentos e de facultar a gestão para que todo o Ministério da Educação e os professores e professoras poderem fazer tudo o resto. Portanto, a parte componente pedagógica desaparece completamente, esvaziaram o pomor da educação, não tem nenhuma componente pedagógica nem nada que se pareça. Portanto, não são essas as nossas atribuições. Em matéria da saúde, embora haja uma tendência para se promover algumas conferências e até com alguma informação nesse sentido, também é a gestão dos edifícios dos centros de saúde, é a contratação de seguranças, limpeza, etc. Portanto, a educação e a ação social na saúde, a ação social também é fazer uma articulação com a segurança social e para gerir os casos mais... Talvez a ação social seja mais terreno e que se consiga aqui realmente fazer alguma coisa, porque depois há também a perspectiva da habitação social. E a ação social, desculpa de interromper, não vá lá uma praia conhecida para ti, porque tu saíste da SIG e vieste para Montijo, não foi? Alguns no doutoramento, felizmente em boa hora, porque a seguir meteu-se a pandemia, eu compreendi duas coisas. Era impossível fazer a loucura que eu fazia, que era estar a tempo inteiro na SIG e ia fazer o doutoramento. E eu não conseguia carregar a minha base de dados, nem conseguia desenvolver a parte que era mais importante, que era a leitura dos dados e as conclusões finais. E pedi muito à Câmara do Montijo para vir para a Câmara do Montijo oferecendo tudo aquilo que tinha aprendido na SIG. Ou seja, as câmaras pagam uma pipa de massa por ter um plano municipal para a igualdade, por ter um diagnóstico da igualdade, e eu pensei assim, ok, eu ofereço tudo o que eu aprendi na SIC, que no fundo era o que eu ensinava a fazer junto às autarquias também. Portanto, nós reuníamos inclusivamente com as grandes autarquias por distribuir, a dar as grandes linhas orientadoras de como se constrói um plano municipal para a igualdade, como se promovem estas políticas, como se verte das Nações Unidas para o Conselho Europeu e para o Conselho da Europa, que são coisas diferentes. Na Europeia é uma coisa, o Conselho da Europa é outra. E como é que todas estas políticas se vertem nas autarquias. No fundo era isso que nós andávamos a fazer e eu pensei, ok, eu vou aqui e ofereço o que eu tenho, mas vou para o pé de casa. Para mim era ouro sobre azul. Nem a propósito, eu vim em julho de 2019 e em março, não, 2018, em março de 2020, já não me lembro, estou toda baralhada, quando é que começa a pandemia? Em 2020. Eu vim em julho de 2019, em março de 2020 estávamos todos e todas em casa com a pandemia. E juntou-se o útil ao agradável, as horas de trabalho online, com o tempo que eu já conseguia conciliar, e realmente eu acabo de fazer a defesa já a trabalhar no Montijo. E o que é que acontece? Tínhamos feito o plano municipal para a igualdade, acabou a pandemia, construímos a equipa ainda em pandemia, a primeira reunião estamos todos de máscara, que é transcendente. Construímos a equipa e a equipa decorre do quê? Do meu entendimento já na SIG, de que a conselheira para a igualdade não podia ser uma mulher, que era o que acontecia, era sempre designada uma mulher da ação social. Tinham que ser pessoas dos vários setores dentro da autarquia, para que cada setor vertesse ou transversalizasse a política pública de igualdade, género, cidadania e não discriminação. E porquê uma designação tão ampla? Porque igualdade não é só igualdade de género, é também, mas igualdade também é incluir pessoas com deficiência, incluir uma mulher com deficiência negra, lésbica, por exemplo, porque aqui enquadra-se aquilo que as pessoas não conhecem, ou pelo menos são um pouco familiarizadas com o nome, que é interseccionalidade, que é as múltiplas discriminações. E o que é que acontece? O Plano Nacional, a Estratégia Nacional, prevê que se trabalhe as múltiplas discriminações. E essa perspectiva é uma perspectiva muito importante.
Nunca esquecendo que existem as pessoas com deficiência e existem múltiplas deficiências e também essas múltiplas deficiências têm que ser trabalhadas. E o que é que aconteceu? Eu, a determinada altura, queria muito fazer o segundo plano municipal para a igualdade, que espero que saia em breve. A equipa estava construída, toda autónoma, és a prova disso com este podcast, cada um já está mais ou menos sensibilizado para estas questões, não é? E o que é que acontece? Eu precisava de mais, porque eu não consigo ter pouco, porque de facto há uma área em mim, ou há coisas em mim que é assim, eu consigo estudar muita coisa ao mesmo tempo e preciso estar sempre muito ocupada, não estudo só, como imaginam, ou como as pessoas podem imaginar, não é só trabalho, nem é só estudo. Há outras coisas que eu também gosto muito do contacto com a natureza, ando de bicicleta aqui para a região, conheço bem também o território bastante à palma da bicicleta, conheço outras realidades. É verdade que faço alguns resgates de animais, nomeadamente gatos, tenho 4 gatos. A questão dos animais abandonados é uma questão que me toca particularmente. Por algum conflito de interesse aqui na Câmara do Montijo não está comigo, porque de facto eu estou mesmo interessada no assunto e não posso estar, portanto tenho a educação, que tem outras pessoas para resgatar, e tenho a ação social, que tem muitas pessoas e crianças para resgatar. Não é? Mas entretanto, dizes que querias crescer mais um bocadinho e foste fui, para... Exato, através também de uma amiga, que precisava de uma investigadora para a equipa, fui para o Instituto Nacional da Reabilitação e estava a iniciar todo o mesmo percurso que tinha iniciado na SIC, que era compreender como é que se implementava a Estratégia Nacional para a Igualdade, estava a compreender agora como é que se implementava a Estratégia Nacional para a Não Discriminação contra as pessoas com deficiência, onde eu estava a compreender todas as deficiências e a trabalhar, iríamos começar a trabalhar um inquérito sociodemográfico, onde eu ia verter um bocadinho tudo o que aprendi no meu doutoramento, ia fazer um bocadinho de investigação, não sendo investigadora ali, mas criando estratégias e metodologias de trabalho para que se construísse o melhor caderno de encargos, para que, junto também e protocolando com as várias universidades, pudéssemos aqui recolher e mapear todas as deficiências ao nível nacional. E fui interrompida. E cai-te um bom vento no colo. Exato. E volta, como eu penso neste momento, que não sei se é por acaso se não, mas eu volto a ter aquilo que é uma grande responsabilidade. Que havia, de facto, esta hipótese, ou que havia esta solução, não se sabia ainda se ia haver a desistência das outras pessoas, havia pelo menos uma pessoa que tinha que desistir, ou que poderia desistir. E é assim, as pessoas, quando foram as eleições, foram há 3 anos atrás, a vida mudou toda, a minha vida tinha mudado toda. Eu estava a começar todo outro percurso, inclusivamente em ambições muito próprias, associadas ao meu doutoramento e ao meu trabalho na academia. E tinha a grande ambição de continuar a investigar. Esta era a verdade verdadeira, era trabalhar na área da investigação, que é a área que eu gosto. Gosto muito mais de estar metida no meu casulo e a aprender, do que gosto de estar em público e expressar-me em público. Só que, de facto, no dia em que esta questão se ocorreu, ou que me ocorreu, só me vinha uma frase à cabeça, que era o dever de eleger e o dever de ser eleito, que está lá escrito na Constituição, não é? E o dever de eleger eu tenho sempre, eu vou sempre eleger alguém, ou seja, eu tenho convictamente, integrei bem a minha noção de cidadania. Ainda que eu não concorde com nenhuma das pessoas que me se apresentam, eu vou-me lá manifestar porque alguém morreu um dia para conseguir fazer isso e eu tenho que cumprir, no fundo, aquilo que é o meu dever, para com o coletivo. Mas depois de ser eleito é o outro lado. Pronto. E efetivamente bastou que o engenheiro Nuno decidisse sair para que eu tivesse alguém ali à beira. De facto, a pessoa antes de mim tem toda uma vida já construída, o que faz todo o sentido, as pessoas têm a sua vida e isto não era o momento para abraçar. Para mim, Animei é uma aventura, mas a verdade é que há toda a variação que eu aceito, está muito bem construída, está muito organizada,
Todas as dificuldades que se me têm apresentado são aquelas que eu estudei, que é uma administração pública envelhecida, uma estrutura com muita dificuldade de se adaptar, e o único desafio que eu tenho receio, quer dizer, que eu acho que é um desafio, e temos que ter medo, senão como é que é? Ninguém que vai com coragem vai sem medo. Toda a gente que vai com coragem tem medo. E é assim, acho que é um ato de coragem abraçar este desafio, seja por ano e meio, 2 anos ou 3 ou 4. Porque é assim, o Montijo recebeu nos últimos 3, 4 anos muitas pessoas e Lisboa empurrou para os concelhos limítrofes todas as suas problemáticas. Uma habitação encarecida, muitas pessoas, uma imigração que não é aceite de uma forma fácil, isto é, se vierem ucranianos loiros de olhos azuis, é fácil de aceitar, não há grande volta a dar. Somos solidários, de peito aberto, ajudamos a guerra, não é? Mas pessoas que têm uma pele muito diferente da nossa e comportamentos muito diferentes dos nossos, às vezes até nem têm, mas basta terem a pele diferente ou uma coisa na cabeça, ou um chapéu na cabeça, ou um turbante, ou uma forma de estar ligeiramente diferente da nossa, ficamos indisponíveis. E uma indisponibilidade que tem que ver também com a nossa tentativa de resguardo, e ultimamente há todo um discurso muito de medo, de tentativa de gerar medo e tentativa de gerar racismo, não é? Temos que falar como as coisas são, e felizmente o próprio governo neste momento está a criar um discurso que não é de medo. Isto é, a própria Ministra da Justiça disse que 12% das pessoas que estão presas são só 12% que são pessoas que não são portuguesas. O resto são tudo portugueses. E, portanto, vamos tirar a imagem de que os ladrões e os mauzeiros que andam aí, que não são os imigrantes, não são. Não são. E, de facto, temos que ter um olhar para as pessoas de maneira diferente. E quando eu disse que é preciso ter coragem porque na habitação temos o boom que tivemos, temos, de facto, preços impraticáveis do setor que vem, do setor privado, quer na compra de casa, quer no aluguer. Muitas das pessoas que vieram para Lisboa trouxeram filhos, felizmente, que nos dá também uma melhor estatística em matéria de crianças, de número de crianças. Essas crianças estão a entrar todas pelas escolas, o que nos deu outra grande surpresa, que foi, tínhamos um excelente parque escolar e temos, só que de repente aquilo que era o ideal passou outra vez a ser encolhido, o que foi outra vez e está a ser um desafio em vários níveis, quer nos apoios à família, nos centros de apoio à família, quer nas atividades de enriquecimento curricular, quer em todas estas ATL que existem. A Câmara está a fazer um esforço imenso para dar apoio, a Câmara tem feito um esforço imenso e eu não tinha tanta noção, talvez antes de há um mês atrás, agora tenho mesmo a noção do que está a ser feito e daquilo que foi o esforço desta autarquia para se adaptar a esta nova realidade. E depois temos uma migração que procura o melhor para os filhos. Claro. E esta migração traz particularidades que, enquanto mãe, não posso deixar de olhar e pensar assim, eu se fosse mãe faria o mesmo. Nós estamos a ter uma grande entrada de crianças com deficiência, ao nível do neurológico, portanto, muitas crianças com autismo e outras divergências neurológicas, e estão todas a fazer uma grande pressão dentro da nossa escola, porque há um limite, quando entra uma criança destas numa turma, há um limite às turmas, e aumenta o número de turmas porque têm que ter um número menor de crianças. E foi outra vez uma grande luta, e tem sido uma grande luta, porque a Direção-Geral de Educação, a DGEST, tem um entendimento do número de auxiliares ou de assistentes operacionais que nos coloca nas escolas, que é contrária àquilo que é o artigo número 554 de 2018, a lei de 54 de 2018, que prevê que cada criança tenha um assistente operacional, que é também quase impossível humanamente, em termos de espaço físico, etc. O que é que acontece? Há aqui uma guerra ainda a nível, portanto, acima de nós, que tem que ser, parâmetros que têm que ser definidos e que não estão bem definidos, e linhas que não estão bem traçadas. Mas, entretanto, há a autarquia a lutar, não é? Estamos a lutar para ter mais pessoas,
a dar apoio a estas crianças, estamos a lutar todos os dias para que haja mais habitação e também existe internamente uma divisão que também tenho no meu corpo, que é a divisão de organização e administração, que tem um conjunto de atribuições, nomeadamente a limpeza interna. Quer dizer... Ainda tens o turismo, certo? Pronto, então, o turismo. Eu não sabia o que é, quer dizer, toda a gente que contactou um bocadinho com turismo e talvez como turista percebi o que é ser turista na Europa, não é? E viajei de facto muito na altura do Conselho da Europa. Neste momento tenho muita facilidade em estar em Bruxelas, por razões pessoais, e vou muitas vezes a Bruges, quero ir lá outra vez brevemente, e de facto os museus lá têm tudo, têm a oportunidade para a pessoa que não vê poder ouvir e com a descrição do que está a ver, e tem contexto escrito, tem contexto, portanto, a linguagem gestual, na altura, neste caso belga, está lá presente, portanto, há todo um conjunto de acessibilidades nestes museus. Museus de todo o mundo estão muito acessíveis e vejo que Portugal é muita coisa e ainda nem sequer pensa nisso. E essa foi uma questão que para mim no turismo acho que também faz sentido, assim como o que é o turismo, o ecoturismo, é uma coisa que eu tenho pensado muito. Montijo está voltado para o rio, está na bacia deste rio, aqui no fim, e também tem aqui um conjunto de coisas. Temos aqui os flamingos que vão ao supermercado, quem vai ali ao Leclerc vê os flamingos sempre. Temos os colhereiros e as colhereiras ali por trás daquele bocage que foi construído para os pescadores, que estão identificadas. Tem a Nigueira, vem da Holanda, porque noutras atividades minhas tive a oportunidade de aprender isso também, e vem nidificar aqui. Temos garças reais e temos toda uma riqueza natural que pode ser explorada sem excessos, porque também depois há muita pressão sobre o sistema e sobre o ecossistema, se há muita visita, por assim dizer. Também temos de saber respeitar os animais e a fauna e a flora que existe em todo o rio. E ao nível do turismo, acho que o turismo pode ter esse papel importante, não se tornar, não gentrificar a cidade como aconteceu em Lisboa, que a Rua Augusta não é a Rua Augusta, parece uma lata de sardinha, vendem latas de sardinha coloridas e os galos de Barcelos de várias cores. Para quem é turista, nem fica a conhecer a riqueza que o país tem, não é? E de facto há toda uma realidade que nós temos que preservar. E só conhecendo é que nós conseguimos entender a importância de preservar. Temos de ter sensibilidade para compreender tudo o que nos rodeia e ter o mente exatamente para parar, que os mercados de trabalho nos permitam horas de compreender a importância daquilo que comemos, porque o impacto a nível ecológico que tem a forma como comemos, e não vou... Este lugar por ano e meio é um desafio para mim a nível pessoal, porque eu tenho um conjunto de competências muito associadas a tudo o que faço e de facto não foi difícil sentar-me naquela cadeira, porque eu sabia tudo o que tinha em mão e foi muito fácil apreender tudo. As escolas deixaram de ter número para passar a ter nome e achei imensa piada a isso. Só do ponto de vista simbólico, valorizaram. A escola deixou de ser um número para passar a ter um nome, achei isso muito interessante. E são estas pequenas coisas que fui descobrindo o quão evoluiu o Montijo e quão evoluiu as nossas várias estratégias. Mais coisas. Agora vou-te fazer umas pequenas perguntas muito simples para acabarmos com a nossa conversa, mas para os leitores também te conhecerem um bocadinho melhor. Umas curiosidades. Então, se ganhasses o Euromilhões, o que farias? Então, muito provavelmente montaria 2 ou 3 ONGs. Uma não chega. Uma precisamente para animais e para proteção ambiental. Outra seria para implementar exatamente tudo aquilo que eu acho que é o que falta, que é a informação de cidadania, ou seja, as pessoas estão pouco informadas dos seus direitos. Qual é o ponto alto dos teus tempos livres? O ponto alto é quando ando de bicicleta eu faço desporto. Também leio e tenho um conjunto de regras diárias que
passam exatamente por gerir tempo livre, mais do que eu quando acordo por volta das 5h30, 6, e todos os dias eu ouço a Antena 2, quando acordo sei mais ou menos como é que estão as notícias, o panorama nacional em matéria de cultura, a verdade é essa, e leio, tenho um livro sempre que estou a ler, eu leio nem que seja 20 ou 30 páginas todos os dias, apanhar, porque eu tenho um mega quintal e apanho ar, vejo os pássaros, vejo como é que o dia está, e por volta das 7h30, 7h30 começo-me a despachar e a fazer tudo o que tenho para fazer de cotidiano para chegar ao trabalho por volta das 9. Madrugadora. O que me leva à outra pergunta, que era qual é o teu livro favorito? Meu livro favorito? Não sei, acho que tenho vários. Então qual é o que estás a ler no momento? Pessoas Altamente Sensíveis, que é um livro de uma neurocientista. Aliás, eu acho que a formação base dela até é a psicologia. Escreve um momento de felicidade da tua vida, para terminar. Vários. Sei lá, momentos que me deixam muito feliz são quando alguém conquista alguma coisa que não sou eu necessariamente, e fico sempre muito assoberbada quando vejo que alguém conquistou alguma coisa e conseguiu. Mas coisas que me fazem muito, muito feliz é estar em contacto com a natureza e estar num espaço natural. Por exemplo, sempre que vou ver golfinhos, quando as vezes que fui, fico muito feliz e dá-me uma grande sensação de paz. De mergulhar, mas também nem sempre isso foi possível, e também me traz muita felicidade debaixo d'água. E coisas que são muito mais espaços de pensamento do que propriamente coisas com muita gente ou muita confusão. Gosto também muito de ouvir música, e há músicas ou há determinados trechos musicais que me dão muita felicidade e que também me transmitem muito preenchimento interior. Vereadora Marina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Mas penso que todos os ouvintes ficaram a conhecer um bocadinho melhor da nova vereadora da Câmara Municipal do Montijo, que tem uns valores tão importantes como a educação, a ação social, o turismo, entre outros. Muito obrigada, espero voltar à vossa companhia no próximo mês de agosto.